Galera, eu tenho lido um livro super interessante chamado Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho. Ele é um livro escrito por ele no período em que ele estava treinando os meninos do time brasileiro masculino de vôlei, na época em que esse time ele estava em preparação. Na verdade, o livro ele conta sobre a história de Bernardinho durante todo o processo dele de transformação, desde um menino de rua que gostaria de ser selecionado como um jogador da equipe, mas que nunca tinha recebido dos amigos dele uma oportunidade de ser um jogador. E ele sempre ficava no banco porque ninguém acreditava nele, mas mesmo assim ele seguiu o sonho dele. E Bernardinho, para a gente que é brasileira, é com muito orgulho que a gente tem esse exemplo aqui no Brasil, que é o maior técnico. E ele hoje, ele dá exemplos de liderança. Esse livro, ele conta toda a trajetória de Bernardinho como, é, como jogador, né? Ele iniciou na rua, né? Na praia, querendo jogar vôlei com os colegas, só que os colegas nunca deixavam ele, porque ele achava que ele era incompetente, que não conseguia. Mas mesmo assim ele foi atrás, se apaixonou pelo esporte e ele foi chamado um dia pelo Flamengo, né? Pela equipe do Flamengo de vôlei para participar de lá. E aí, de lá ele foi desenvolvendo sua habilidade, apesar dele ficar no banco também. Mas lá ele já foi se preparando como um grande técnico. E o livro conta o processo dele na Grécia com as meninas jogadoras de vôlei. Conta também sobre a nova escala de valores, fala sobre a regra de ouro, né, que ele criou na época que ele foi para as Olimpíadas, e mostra exemplos de como isso pode ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia e pelas grandes empresas, que é onde ele faz a liderança como treinador. E eu tenho certeza que esse é um ótimo exemplo, porque ele mostra todos os fracassos, todos os insucessos no período que ele estava treinando as meninas. Ele mostra também a importância do espírito em equipe no ambiente de trabalho. Ele mostra a importância de entender como um líder o lado dos seus colaboradores, e também ele ensina como identificar os talentos e desenvolver os talentos. Mas uma frase que me marcou foi a seguinte: as facilidades limitam o campeão. Ele disse que quando o atleta ele já está bem preparado, ele se acomoda, ele já consegue alguns sucessos, ele já consegue alcançar algumas medalhas, ele fala: não, já está tudo bem. Mas para um bom treinador, um bom líder, quando vê esse talento, o que ele faz? Ele almeja novos desafios, ele coloca novos obstáculos. Tanto que a equipe dele treinava de 10 horas da manhã até 10 horas da noite. Mas quando a equipe se acomodou, se acostumou, ele colocou a equipe para treinar 8 horas, depois 7. E os jogadores no início não entenderam. Tanto que quando não tinha quadra para treinar, eles treinaram até no asfalto. Enquanto todo mundo estava descansando, eles estavam lá treinando lá na Inglaterra. E um dos jogadores de vôlei em 2004 falou: esse maluco colocou a gente para treinar no asfalto. E cara, foi aquele período ali que estavam sendo formados os grandes campeões de vôlei.
medalhistas de ouro de 2004 que nós nunca vamos esquecer. Então, esse aqui é um ótimo exemplo de livro que eu posso dar, eu recomendo, né, para cada um de vocês, eu posso dar como referência. Realmente, esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler até hoje. E eu boto aqui como exemplo para vocês, tá certo? Então, demais, agradeço por ter escutado. Deixa um like, se inscreve aí, um abraço.